Vamos lá, vamos esquecer um pouquinho atleta, vamos pensar numa pessoa que tem a artrose em alguma articulação, tem uma degeneração e ela precisa ao mesmo tempo emagrecer e vai passar com você, né? Perfeito. E ela precisa fazer um programa de aumentar o metabolismo para conseguir emagrecer, tem impacto direto nas doenças e ela precisa de, por exemplo, na verdade, assim, ela não sabe o que fazer. Como é que você costuma receber e atender e prescrever? Tem um caminho simples, né, gosto muito de começar, se possível, se tiver, né, toda a estrutura à disposição, que é um passo a passo ali, atividades de baixa intensidade. Gosto muito da parte de hidroterapia, a gente utiliza muito, recomenda muito atividades em piscina, né, porque, poxa, ela tem uma segurança, não vai ter a sobrecarga, não vai se ter esse impacto. Quando a gente olha assim, não tenho essa estrutura, ou tem essa estrutura, mas não quero só utilizar essa estrutura, afinal preciso desenvolver outras capacidades. Então vamos olhar para o ambiente de academia. No ambiente de academia, a gente utiliza muito exercícios com uma condição adaptada. Essa é uma sacada muito legal, porque quando eu falei assim, a gente coloca o atleta ou o aluno para ele fazer algumas máquinas, alguns aparelhos tradicionais, muitas vezes ele vai estar fazendo uma flexão exagerada de joelho, então a gente tem que cuidar muitas vezes com a flexão, com a extensão. Por isso que, para casos como esse, não tem como você fazer um ótimo trabalho sem ter uma individualidade e também ter um trabalho personalizado. Quem tem, né, qualquer tipo de degeneração, artrose, não pode procurar uma academia Uhum. normal para ser um paciente meio de 150, 200 alunos que estão ali treinando. Então ele tem que ter um personal trainer acompanhando ele no dia a dia. E esse personal trainer, no nosso caso, a gente tem que fazer trabalhos adaptados de acordo com cada lesão que for acontecer. Quando a gente olha para o joelho, a gente tem alguns cuidados simples, né? Principalmente com a flexão. A gente utiliza muito ali o padrão dos movimentos, exercício, a flexão de 90 graus. Então fala, poxa, flexão 90 graus, não passa disso. Não passa disso para não ter nenhum tipo de sobrecarga, nenhum tipo de impacto. Gostamos muito também de exercícios isométricos, né? Quando a gente divide trabalho de força em isotonia, isometria, onde ele tem que se manter numa posição, né, e ativar bem a sua musculatura. Por quê? Porque também não vai estar tendo esse choque, esse impacto na articulação. Então são algumas pequenas sacadas que fazem com que a gente tenha uma qualidade melhor no treinamento. Um ponto importante também no dia a dia é a dor. Dor é um sinal do corpo. A dor é um sinal do corpo, a febre é um sinal do corpo, a gente sabe disso. Então a gente tem que respeitar essas dores, esse feedback que o aluno compartilha conosco no nosso dia a dia. Uhum. Então eu pego um aluno que tem um histórico de artrose, por exemplo, quando a gente planeja um treinamento, eu não posso acreditar que aquele que eu planejei, ele vai conseguir fazer na totalidade. Então a gente vai acompanhando e vai tendo feedback. Como é que tá? Tá doendo, tá incomodando, e pode ser, e acontece com muita frequência, que no meio do treino ele fala: "Olha, Mauro, esse exercício, cara, eu senti um pouquinho de dor". E aí vai da minha sabedoria de avaliar: "Putz, tá doendo porque nesse momento ele acaba tendo um impacto ali femoroacetabular", vamos dar um exemplo no quadril, por exemplo. "Putz, eu tô provocando esse impacto, vou adaptar esse exercício, vou substituir esse exercício". Então essa sabedoria também de ter, né, esse feedback constante do aluno, é muito diferente do atleta que não tem histórico de lesão. A gente prescreve o treino e tem que cumprir o treino. Aquilo Uhum. que está na planilha tem que ser cumprido. O atleta que tem esse histórico, a gente tem que ter um cuidado maior e respeitar todas as dores, né, apresentadas pelo aluno. E algo legal que eu falo que nós, né, profissionais de educação física e preparadores físicos, a gente desenvolve, com o passar dos anos, um poder. Eu falo que a gente tem um poder, né, que é um poder da gente conseguir prever algumas coisas que vão acontecer, da previsibilidade. Então, pela experiência, quando eu programo um treinamento para o meu atleta, eu tenho que ter essa capacidade de já prever pra ele e falar para ele assim: olha, é muito normal que amanhã você sinta dor em tal e tal e tal musculatura. É muito normal que amanhã você sinta um pouquinho de dor ao acordar, principalmente ao longo do dia, essa dor vá sumindo do seu corpo. Por que eu falo isso? Porque principalmente atletas e alunos que têm, né, histórico de lesões, a dor é traumatizante. Então o atleta tem uma artrose no joelho, por exemplo. Cara, o cara tá convivendo com dor há muito tempo já, mesmo Sim. fazendo alguns procedimentos, né, mesmo tendo reabilitado, então ele não quer mais sentir dor. Então eu prever as dores que vão acontecer e falar: "Olha, amanhã vai acontecer um pouquinho de dor no teu quadríceps, na parte anterior da coxa, tal", isso é normal, tá? Não se preocupa com isso. Vai fazer com que quando ele sinta aquela dor, ele lembre: "Putz, o Mauro falou para mim
incomodar um pouquinho. Ele não vai associar diretamente, caramba, meu joelho voltou a incomodar, putz, é do meu joelho. Então esse poder da previsibilidade vai ajudar muito também você a manter, né, o seu paciente num estado mental aí que as coisas estão caminhando bem e estão dando certo.